Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM em destaque para você, e vamos falar com o gerente de futebol do Vasco da Gama, Isaías Tinoco, aqui não só para falar de Vasco, mas como de seleção brasileira também. Isaías, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte, na Bradesco Esportes FM. Para começar, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de seleção brasileira, que é o grande assunto em voga por aqui, né? Apesar da vitória de 4-0 sobre a Dinamarca, o início foi bastante ruim. Você é um cara acostumado a lidar com pessoas e é importante, né, você falar sobre isso, porque é um assunto que você está acostumado. Gerir atletas. A pressão em cima dos jogadores, Isaías, pode ter contribuído para esse início ruim da seleção que passou na questão do sufoco? Prazer enorme estar conversando com vocês. Falando claramente, são coisas que podem acontecer. A reação das pessoas e se submetendo a uma pressão intensa pode alterar realmente, né? Mas eu gosto sempre de ratificar que quem está lá dentro é que pode fazer uma diagnose melhor do processo, já que não são atletas tão jovens assim. Tem atletas de grandes equipes internacionais, do Brasil, Espanha, enfim. E aí a gente tem que avaliar isso, mas quem está lá dentro no dia a dia que pode dizer alguma coisa. Agora, Tinoco, a questão de uma classificação como foi, um 4-0 contra a Dinamarca, pode ajudar a modificar as coisas na equipe de certa forma, mudar de certa forma a maneira dos jogadores verem o jogo? Claro que depois de passar por essa situação toda de críticas e os resultados não acontecendo, se você tiver um resultado, começa uma outra fase da competição, que é o mata-mata, que já é outra competição. E aí, então, há tendência a haver uma melhora, até porque vai haver uma autoestima maior de todos os membros da seleção brasileira. Agora, é interessante isso, né? Porque o Neymar joga no Barcelona, né? Como fazer com que esses atletas, Tinoco, possam entender que às vezes tem que se esquecer o jogo individual em detrimento de um grupo, mesmo com esse resultado positivo contra a Dinamarca, ainda é algo que tem que ser evoluído no jogo coletivo. Como que um atleta entende isso, Isaías? Eu acho que a crise hoje na seleção brasileira, uma crise de comando, não é uma crise técnica e disciplinar, é uma crise de comando. Quer dizer, eu dou aqui como exemplo o Vasco com a gestão do Dr. Eurico Miranda, que tem um comando e todos obedecem e cumprem esse comando. Então, se você me parece que agora as coisas vão entrar nos eixos, entendeu? Mas é normal, quando as pessoas não identificam o comando, acontecer esse tipo de reação. Olha, Isaías, e tivemos a presença do Tite em vários treinos, inclusive na preparação. Isso pode interferir na maneira do técnico sub-23, o Rogério Micali, escalar ou mexer nos atletas? O que você acha desse assunto? Primeiro, tem que ter muito cuidado, porque você está falando de dois profissionais já de ponta a nível de seleção brasileira. Em segundo lugar, existem atletas com uma qualificação rara, né, que são atletas de primeiro nível. Então, tem que haver uma diagnose perfeita de quem está lá dentro, de quem está acompanhando o dia a dia, né? A gente está aqui falando sobre suposições, aquilo que pode acontecer. Mas, às vezes, você chega dentro e encontra alguns focos de tensão. Será que a seleção está se posicionando de uma forma coletiva em busca da medalha olímpica, do ouro olímpico, ou será que cada um está jogando para se proteger ou para se lançar no mercado? Essas são questões que são cruciais e que merecem uma maior atenção do mundo. Agora, o Neymar jogou diferente nesse jogo, né? Mais armando a equipe, praticamente um 4-2-4. Ele pode ter chegado depois, né? Ele chegou depois da seleção. Isso pode ter atrapalhado um pouco no início. Como é que você vê esse jogador? Pode atrapalhar. Em primeiro lugar, craque não é empecilho. Craque é sempre uma solução. Agora, você tem que levar em consideração alguns aspectos.
Neymar está em retorno de férias, início de campanha, não teve uma temporada minimamente adequada, está fazendo um esforço para atuar e está num ritmo diferente dos outros atletas. Enfim, você tem que ter o maior cuidado ao avaliar isso e ao pesar isso, porque o craque nunca é demais. Eu vejo pessoas dizendo, comparando o Neymar que joga no Barcelona com o Neymar que joga na seleção, e o Neymar é um só, ele vai render de acordo com aquilo que ele pode. A gente em futebol, a gente no esporte, a gente trabalha com estímulo-resposta, e evidentemente que hoje você comparando, alguns jogadores da seleção estão num ciclo diferente do dele. Os jogadores que jogam no Brasil, que jogam em outros países em que o calendário é de janeiro a dezembro, fatalmente estão num ciclo diferente do dele. E é muito difícil o preparador físico ele coordenar essas coisas todas. É muito complicado, entendeu? Então, a gente tem que ter o maior cuidado quando se fala disso e realmente essas coisas podem acontecer. Agora, o Isaías Tinoco, gerente do Vasco da Gama, queria te perguntar o seguinte, sobre as estruturas do Cruz Maltino, temos algumas sendo inauguradas nessa semana, respaldo fora de campo, o Jorginho falou sobre esse assunto, o Nenê falou sobre esse assunto, pode ajudar dentro de campo também, Tinoco? Primeiramente, o Vasco vem fazendo uma reformulação na parte da administração do clube. Trouxe, assim que essa atual diretoria voltou de volta a São Januário, a divisão de base, e a divisão de base se qualificou, vem formando atletas, vem colocando atletas no time de cima. Depois fez uma grande estrutura do Capres, que é um dos maiores centros de reabilitação do continente. E agora ele inaugurou o Campo Anexo, novo refeitório dos atletas profissionais. E evidentemente que isso aí é uma estrutura a mais que permite ao atleta um maior conforto, maior dedicação ao tempo integral no Vasco da Gama. Isso qualifica o trabalho assim, não é determinante, mas qualifica. E a gente sabe que a resposta aí vai ser dada dentro do campo. Isaías Tinoco, gerente de futebol do Vasco da Gama, conversando aqui na Rádio Seu Esporte. Queria agradecer a sua participação aqui no 91.1 Bradesco Esportes FM. Queria emendar uma última perguntinha para você, né? A gente tem um Vasco que terminou o primeiro turno na primeira colocação. A gente tem a perspectiva de que os reforços possam chegar assim, a ter uma sequência de jogos, como é o caso do Ederson, que chegou bem, né, até surpreendendo o torcedor, o caso do Júnior Dutra, que acabou tendo um problema estomacal, e até o Felipe Gabriel pode chegar nesse segundo turno. Qual a projeção que vocês fazem desse time para já chegar 200% contra o Sampaio Corrêa? Como é que vocês estão vendo isso? E para a sequência do ano, o que vocês esperam? Estamos indo passo a passo. Agora é uma preparação como se fosse uma intertemporada em São Januário, para que os atletas cheguem no jogo do Sampaio Corrêa com força, com velocidade, com resistência, com plenitude, com capacidade técnica. E aí sim a gente conquista esses 3 pontos do Sampaio Corrêa, que são fundamentais para a gente distanciar ainda mais do segundo colocado. O jogo do Sampaio Corrêa é um jogo de fundamental importância. A gente está indo passo a passo, primeiro pensando no jogo do dia 20, depois a gente pensa nos outros jogos. E esse jogo do Sampaio Corrêa, a gente começou basicamente uma intertemporada, terminando em São Januário, com toda a estrutura que o clube nos permite, visando qualificar a nível físico, a nível técnico, a nível tático, os nossos atletas, para que encarem esse jogo do Sampaio Corrêa, assim se distanciar do segundo colocado um pouco mais. Mas a perspectiva é fazer o máximo e fazer isso com uma distinção de a cada jogo a gente pensar de um jeito e trabalhar forte para que a gente possa dar alegria à nossa torcida, enfim. Esse é o foco principal. Agora, Isaías, só queria me aproveitar para fazer apenas mais uma última pergunta que me veio na mente agora. O seguinte,
Vocês trazem o Ederson, dá certo. Trazem o Júnior Dutra, vira boa opção. Vocês trazem jogadores e praticamente todos acabam se acertando de alguma maneira no time. Você, como gerente de futebol que está ali intermediando essas situações, como você se sente com isso? Me sinto bem. Apesar que é um trabalho conjunto de toda a diretoria. Eu, como gerente de futebol, cumpro o planejamento da direção. E a gente tem sido pontual. A gente tem que dar o mercado de uma forma pontual e fazendo com que as coisas sejam bem feitas. É assim que a gente se sente, com prazer. Tá certo, Isaías Tinoco, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Nada.